Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer, um bate-papo com pessoas reais. Antes de absolutamente tudo, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, tem um botãozinho aqui embaixo no nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal. É muito importante, a gente estar chegando à marca de 400 inscritos, vocês não sabem a guerra que é para a gente chegar nessa marca de 400 inscrições no canal do YouTube. No nosso Instagram, @mentes.emação, a gente já está com mais de 1.100 seguidores, se eu não me engano. O Mentes em Ação também está no Spotify, vocês podem escutar, além de assistir no YouTube, vocês podem escutar todos os episódios das 3 temporadas do Mentes em Ação lá no Spotify, quando tu está cozinhando, lavando louça, dirigindo, na academia, fazendo o que vocês quiserem fazer da vida de vocês. Mas escutem o Mentes em Ação, porque é um programa, um projeto que a gente faz com muita dedicação, muito carinho, muito amor, sempre para inspirar pessoas. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores, nossos patrocinadores, @eagora_nutrinha, a nutricionista que faz você emagrecer do jeito mais eficiente para o seu perfil de pessoa. Todo mundo pode fazer dieta, todo mundo pode emagrecer, mas a grande sacada é que cada um tem um jeito certo de emagrecer. E esse é o jeito que a Nutrinha encontra para cada um de vocês. @create, com 2 Cs e 2 Ts, um escritório de relações públicas que faz planejamento estratégico, muito focado em estratégia para captar negócios, clientes, aumentar o faturamento da tua empresa, seja qualquer que seja a área de atuação. E @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, teu podcast na tua empresa, todo material audiovisual, cobertura de eventos. O Estúdios Combo atende vocês da melhor maneira possível e sempre com muita dedicação. E, cara, estou recebendo hoje no Mentes em Ação uma das pessoas que eu conheço há mais tempo na minha vida, provavelmente uma das pessoas responsáveis por eu estar aqui hoje, há 3 temporadas, falando para você sobre empreendedorismo de vida. Vou dar as boas-vindas, antes de mais nada, Luciano Camerini. É um prazer. Estamos aqui. Vamos Já lá. tá quase chorando. É, emocionado. Cara, o Uti, é assim que eu chamo ele desde bebê, é o meu padrinho, é o meu dindo de batismo, né? E irmão da minha mãe. É um dos caras mais corajosos que eu conheço na vida. E eu digo que ele é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje, porque ele não cumpriu o papel dele, né? Eu tinha um dom para jogar futebol, mas ele não conseguiu desenvolver esse dom em mim, não conseguiu me ajudar a ser jogador. Daí eu estou aqui, entendeu? Eu deixei nas mãos do Grêmio. Eles é que não conseguiram. Eles não tiveram esperteza. Não. Cara, é um prazer te ter aqui, Uti. Prazer é todo meu. São 84, 85 episódios que a gente faz de Mentes em Ação. O Uti hoje, ele não mora no Brasil, né? Tá aqui, veio visitar um tempo. Eu falei, cara, a gente precisa gravar e tu tem uma história de vida muito curiosa. E o que é o Mentes em Ação? O Mentes em Ação é um projeto que a gente quer inspirar pessoas. A gente busca inspirar pessoas. Já veio gente aqui, principalmente sobre o empreendedorismo, né? E um dia eu trouxe o Stefano aqui, eu falei, tá, mas às vezes o empreendedorismo ele não é só trabalhar e ter o seu próprio negócio, né? Tirar as ideias, suas ideias, seus sonhos do papel também é uma coisa pessoal. O Stefano, por exemplo, tinha um grande sonho de trabalhar numa multinacional, e ele é funcionário de uma empresa e ele veio aqui falar sobre isso, né? Teve gente que já veio aqui dizendo que, mas eu não tenho a minha empresa, mas eu já tive uma ideia, criei meu perfil no Instagram e eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei, então tu vai sentar comigo no Mentes em Ação e a gente vai falar sobre isso. E, cara, deu 2 meses, isso aí já faz uns 6 meses, quase 1 ano, e a guria tá vendendo. Ela saiu daqui já organizando e vendendo. Então, Mentes em Ação é para inspirar pessoas, para pessoas entenderem que, pô, assim como o Luciano tomou algumas decisões na vida dele, eu tô aqui trancado, talvez, nas minhas decisões, eu também posso tomar as minhas, sabe? Eu também posso seguir um caminho desse cara que é muito legal, esse caminho. Então, cara, eu quero que tu te apresente,
diga para as pessoas quem tu é e faça um resumão profissional da tua vida até a gente chegar no momento atual. Bom, Se tiver um lencinho ali... Então, eu sou de uma família de inúmeros irmãos, né? Somos em 16, eu sou o último. O avô era bom. Eu sou o caçula e eu cresci olhando para cima, vendo outras 15 vidas tentando criar os seus espaços, a sua própria individualidade. E, cara, desde que eu me conheço por gente, eu comecei a entender, apesar de adorar todo mundo, de curtir todo mundo, família é tudo, a família é a melhor coisa do mundo, mas eu não conseguia me encontrar. É muito difícil isso, porque ainda mais numa fila tão grande, tu acaba fazendo sempre o que estava pré-determinado. Caçula, né? E eu não conseguia, eu não vivia bem assim. Então, o que eu fiz? Eu fui seguindo, eu fui estudando, eu fiz o técnico em eletricidade, depois eu fiz, comecei, porque achava bonito, eu vou fazer economia na Unicinos. Aí, não curti. Aí fui fazer importação e exportação, comércio exterior na Unicinos, não curti. Aí eu fiz design. E aí eu achei tudo né? Eu adorei fazer o curso, a universidade de design. Daí eu me formei em design e aí eu comecei a trabalhar com criação, que é fantástico. Eu acho que é a melhor profissão do mundo. Porque criação de quê? Aí eu comecei na área de imóveis, criação de design. Design na época, que hoje eu acho que é mais nichado, né? Design na época era um design geral. Era só pensar que assim, no desenvolvimento da criação. Exatamente. Entendi. E aí eu comecei na ambientação, né? Design de interiores, fazer ambientação. Depois eu comecei a criar mais mecanicamente, criar produtos, né? Eu tenho alguns produtos que eu criei que ainda são sigilo, mas já vão entrar no mercado. E aí também na área de maquinário, projetos mecânicos eu fiz também. Isso, basicamente, assim, o período de formação profissional foi esse. Sim. Tá? E aí, eu vou tocando aqui pra gente... Sim, tranquilo. Tá otimizando. Eu me lembro, acho que eu não sei, eu nasci em 85. Sim. Acho que por talvez 92, 93, não sei, o primeiro ano que tu foi viajar e foi conhecer o mundo. Não, o primeiro ano foi 89. 89. Porque tu foi pra onde? Fui pra Inglaterra e pra Itália, onde eu peguei os documentos que faltavam do processo da cidadania italiana, e aí eu voltei. Por que eu tô querendo fazer esse gancho? Porque tu trouxe uma questão muito curiosa, que eu acho que, assim, quem estiver nos assistindo hoje vai poder fazer esse link com a sua vida. Eu era o irmão caçula de uma família de 16 irmãos, que só olhava pra cima, só era demandado, e eu não me entendia neste espaço. Eu não me encontrava nesse espaço, e aos poucos tu foi entendendo que, cara, eu não caibo aqui. Não é aqui o meu lugar, né? Exatamente. E aí tu foi viajar e foi conhecer o mundo. Eu fui viajar e fui conhecer o mundo. Por que tu entendeu que conhecer o mundo era algo que ia te satisfazer? Porque, na verdade, o mundo acontece lá fora, não dentro de casa. Né? Não... E eu sabia disso.
Nós tivemos a sorte de ter um pai italiano que contava como era o mundo no tempo dele, e eu dizia, não, mas eu preciso ver isso. Eu preciso conhecer isso. Né? Então, eu lembro que a gente ficava assim, cada refeição, todo mundo sentado em volta da mesa, e o pai contava Isso devia histórias ser demais. do tempo dele na Itália. E isso era fantástico, era um cinema. Sim. Né? Era melhor do que ir ao cinema. E aí eu digo, não, eu preciso conhecer isso, eu preciso ir atrás, eu vou atrás disso. Tá? E eu me preparei desde então para eu abrir o meu caminho. Não é conquistar o meu espaço, é abrir o meu caminho. Abrir o teu caminho. Cara, acho que essa frase que tu falou agora é essa. Não é conquistar o meu espaço. É abrir o meu caminho. Exatamente. Tem gente trancada dentro de casa, Sim. pensando assim, mas eu já passei muitas vezes por isso, né? Vou sair de perto da família, vou ficar com saudade, vou tantas e tantas e tantas Exatamente. coisas, sabe? E eu acho que quando a pessoa toma a decisão que tu tomou de agora eu vou sair, vou conhecer o mundo, cara, eu tinha 4 anos, né? Sim. E eu não sei, não me lembro em que ano tu voltou. Aí eu voltei, em 89 eu fiquei 3 meses. Aí eu voltei, preparei o processo todo. Em 91 ficou... em 90 saiu o passaporte. Em 91 eu fui em definitivo. Mas esse definitivo durou 4 anos. Até 95. 91 a 96 eu fiquei fora. Ah, tá, tu não pegou aqui o Grêmio do Filipão, Paulo Nunes de Jardel. Não. Cara, que perda até. Que perda, porque eu ia nos jogos com o Tio Alexandre, com o eu não assisti um daqueles jogos. Nenhum. Pá. Nenhum. Carlos devia sofrer muito naquela época, né, Carlos? Só um pouquinho. Cara, e aí por que tu voltou? Porque, tipo assim, ó, é uma decisão muito corajosa, vou viver no mundo, vou abrir o meu espaço. Sim. Né? E o que te fez voltar em 4 anos? Casamento. O erro do homem é amar demais. O meu pai dizia isso. É verdade. O erro do homem, César, é amar demais. Então eu fui para a Inglaterra em 91. Aí eu comecei comecei em subempregos e tal, fui aprendendo o idioma, fui aprendendo a cultura deles, fui aprendendo como me comportar. E aí nós temos nós brasileiros, nós temos uma característica, uma peculiaridade bem interessante. Como nós ainda estamos num período, num momento da nossa vida que a gente, a famosa expressão se vira nos 30, né? O improviso. No improviso, mas na criatividade também. Sim. Porque o improviso não significa, vamos dar um jeitinho. Muitas vezes é na criatividade. Sim. Tu chega lá e tu começa com criatividade e boas intenções, tu encontra um caminho fantástico. Porque eles já estão mais condicionados à boiada. Vamos nesse caminho aqui que dá certo e não precisa mexer. E a gente começa a criar novos caminhos e eles ficam te olhando assim, mas dá certo, e olha só. Né? Então, eu comecei, quando eu vi, eu estava, os caras precisam moldura na Inglaterra, moldura de quadro. Ah, tá. E aí, lá em Novo Hamburgo, tem uma fábrica de molduras. Aí eu fui a Novo Hamburgo, comecei a tirar pedido, coisa e tal, de um cliente inglês para essa fábrica em Novo Hamburgo.
Quando tu chegou na Inglaterra, tava morando pro lado, tu trabalhava de, tipo, restaurante. Restaurante, garçom, primeiro lava prato, aí Sim. tu vai fazendo, E tu tu vai subindo, crescendo, vai e tu chegou crescendo. num momento que vou começar a trazer produtos de fora para dentro da Inglaterra. Exatamente, porque a partir do momento que eu comecei a dominar a língua, eu comecei a entender A qual necessidade. a necessidade deles. E aí eu comecei a procurar o que eu poderia fornecer para eles. Sim. E aí eu encontrei esse nicho e eu tinha as duas pontas. Eu tinha o cliente e eu tinha o fornecedor. Sim. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Daí isso foi um erro de percurso. Eu recebi um convite para ir embora para os Estados Unidos e montar Era o presidente era o Collor e ele tinha aberto as importações até $50 eram livres. Sim. Não, vai para os Estados Unidos, mora lá, não sei o quê, na minha casa e vamos montar uma empresa lá. E aí tu fica lá mandando os produtos aqui, eu me encarrego do marketing, da venda aqui no Brasil. Só que aí eu passei 1 ano fazendo toda a estrutura dessa empresa lá nos Estados Unidos. Só que daí o Collor sofreu impeachment. Sim. E quando ele sofreu impeachment, isso ali caiu por terra. Caiu. Aí eu já estava casado, e aí com uma mineira, e aí eu digo, o que vamos fazer? Vamos voltar para a Inglaterra ou vamos voltar para o Brasil? Do Brasil dá para continuar com o cliente na Inglaterra. Só que não dava. Tu tem que estar perto do teu cliente, não do teu fornecedor. Sim. E aí... Mais um aprendizado. É o teu cliente que importa. Porque o fornecedor tu pode vai encontrar querer te entregar onde tu quiser. Exatamente. Tem cliente, tu tem cliente. Exatamente. E aí este foi um erro. E aí eu perdi o cliente e aí eu comecei a trabalhar com montagens, o planejamento de lojas lá em Belo Horizonte, porque eu voltei para Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar com planejamento de lojas e montagem. E aí isso durou uns 14, 15 anos. Então tu voltou pro Brasil. Sim. E aí filhos... Sim, aí filhos eles nasceram em Belo Horizonte. Nasceram em Belo Horizonte. E aí um tempão... Eu me lembro nessa época, eu era ainda muito jovem, quando tu vinha pro Brasil. Sim. E tu vinha a Novo Hamburgo, que é a nossa cidade natal, visitar. Pra mim, era como... Eu ficava olhando assim, parou a cidade. A família brigava, um dia cada um queria jantar contigo. É verdade. Queria te ter por perto, brigavam. Sim. E isso me chamava... Nunca falei sobre isso, mas isso me chamava muita atenção. E eu me lembro um dia que nós estávamos sentados na escada da casa da avó e tu falou assim, Cezinha, tô cansado, eu vim tirar férias, eu tenho que jantar cada dia num lugar. Que saco, sabe? E eu falei, mas... E eu, muito novo, prestava atenção nisso já. Então, acho que de muito novo eu já ia entendendo os ambientes, prestando atenção, assim, pra ver o que estava acontecendo, né? Sim. E aí a gente tinha... fatidicamente o campinho lá da casa da avó, onde a gente jogava uma bola. E quando não perdia. E aquele momento era sensacional. As crianças não jogam mais hoje na casa da avó. É verdade. Mas daí tu volta pro Brasil, tem todo esse período ficou não sei quantos anos em Minas Gerais, volta pro Rio Grande do Sul. Para Novo Hamburgo. Né? E aí... Onde eu comecei a trabalhar de novo, aí na área de eventos, com o teu pai. Sim. Né? Foi um dos meus maiores incentivadores para trabalhar na área de eventos e criação de estandes, montagem de estandes. Aí eu fiz essa gestão por outros 15 anos. Poxa, nesse momento da tua vida, quando tu volta pro Brasil, volta para Novo Hamburgo, família, os filhos crescendo, em determinado momento tu te divorciou, em algum momento tu lembrou daquele UT de 89 dizendo assim,
esse espaço aqui não é... Eu não caibo aqui. Durante os 30 anos. Durante os 30 anos. Durante os 30 anos, eu me dizia assim, eu estou no lugar errado. Nos momentos que eu tive que voltar para o Brasil, fosse por visita, fosse para morar, eu sempre disse, esse aqui não é o meu lugar. Eu estou no lugar errado. Né? Ah, mas aqui tem mais oportunidades do que lá. Não é tão verdade assim. Muito pelo contrário. Eu diria assim, aqui tu tem chance, lá tu tem oportunidade, que é diferente, né? A chance é, se tu fizer direito, se alguém não puxar o teu tapete, se alguém não te atrapalhar, tu vai conseguir alguma coisa. A oportunidade, não. Eu tenho essa qualificação aqui, os caras ali não têm essa qualificação, eles vão observar o teu trabalho, eles vão te chamar, eles vão te recrutar. É muito diferente isso. Tá? Então, se tu me perguntasse hoje, eu diria assim, para nós que somos trabalhadores, para quem não é polarizado politicamente e tal, o Brasil não serve para esse tipo de gente, para nós que trabalhamos. Ele não vai dar certo, tu vai trabalhar 30 anos e não vai sair do lugar. Agora, se tu vai para algum lugar que entenda que a tua mão de obra é qualificada, tu vai te dar bem. No mínimo, na pior das hipóteses, tu vai ter um bom padrão de vida, uma boa qualidade de vida e tu vai viver bem. Um lugar tranquilo. Que respeita a tua qualificação. Exatamente. Tanto o governo do país quanto as pessoas. Exatamente. Do país. Exatamente. Eu acho que é isso que falta no Brasil, né? Tu Exato. trabalha, tu vai pra fora, tu tranquilamente trabalha no restaurante e não é uma coisa feia. Não, E não, aqui pelo as pessoas, contrário. trabalha no restaurante, coisa feia. Pelo contrário, a primeira coisa que eles dizem em qualquer lugar do mundo é um trabalho como qualquer outro, tão nobre quanto qualquer outro. Tá? É muito interessante isso. Na Europa, eu diria Europa, tá? Eu morei também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que ele é formatado para quem é classe média baixa, vai ser sempre assim, classe média baixa. Dá para eles ali um pouquinho, que eles ficam quietos, não nos incomoda. Sim. E o rico tem cada vez mais poder. É cada vez mais rico nos Estados Unidos. Na Europa, não. Na Europa, o conceito é todo o cidadão tem que ter um padrão de vida bom, aceitável, digno, e que ele possa pagar as contas, guardar fazer um patrimônio e sair de férias todo ano. Básico. É básico, isso é o básico. Ser humano respeitado. Exatamente. Assim. Exatamente. Cara, e aí eu quero entrar no ponto chave pra mim desse episódio, tá? Aos 59 anos, 30 anos já de novo de Brasil. Foi 30 anos? Por aí. 30 anos de Brasil, filhos crescidos. Sim. Divorciado, filhos crescidos, sim. Um quase formando na faculdade. Não, formado. Não, na época que tu tomou a decisão, tava quase se formando. Verdade. Né? O outro ali chegando aos 18 anos, ou já tinha para entrar na universidade. Para entrar na universidade, tu toma talvez uma das decisões mais importantes, enigmáticas e surpreendentes, cara, para mim, da história do mundo. Aos 59 anos, tu decide, vou morar fora do país novamente. Sim. E aí? Cara, e aí que eu rejuvenesci. Parece que eu voltei, eu rejuvenesci 30 anos para retomar o meu projeto e o meu sentido pessoal. Sempre foi pelo pessoal? Sempre. Porque o que eu vou te dizer? Se, Pode falar. Na realidade, a separação foi
basicamente unilateral. Mas hoje eu dou graças a Deus que ela tomou essa decisão, porque eu retomei o meu caminho, né? Sim. E aí os filhos, o menor não era tão grande assim, né? Mas enfim, ele tinha 11, 12 anos na época. Ah, no divórcio? E ele sofreu, ele sentiu bastante. O outro também, o Felipe, que é o mais velho, sentiu bastante, porque nós sempre fomos muito, muito, muito ligados. Mas eu digo, tem que encarar, vamos adiante. E aí a história foi muito louca. Essa história foi muito louca. E aí vamos adiante. Tá? Faz a pergunta que Não, é que assim, porra, aos 59 anos, sim, tu toma uma decisão. Eu tenho notado aqui no meu briefing. Talvez tu seja uma das únicas pessoas do mundo, aos 59 anos, entrando nos 60 anos, a decidir, cara, vou largar tudo e vou fazer por mim e vou lá seguir os meus sonhos. certo. Talvez tu seja uma das únicas pessoas do mundo. Não sei se tu já tinha pensado nisso. Pode ser, né? pode ser. E aí o seguinte... Mas eu recomendo. Entendeu? E daí o seguinte, é família dizendo assim, o Luciano tá louco. Sim. É amigos dizendo assim, Luciano, ó, cala a boca, cara, vai trabalhar aí e segue a tua vida. E aí eu acho que a pessoa, o ser humano, se tu tivesse escutado as pessoas, talvez tu estivesse te encaminhando pro fim da tua vida. Sim. Já na curva pra baixo, assim, sabe? Esperar morrer. Dá mais um tempinho pra se aposentar E aí tu toma uma decisão corajosa, que foi o que eu te disse no dia que tu tava indo, né? Sim. Tu tá tomando uma decisão, porque 4 anos atrás? 3 anos atrás? 3 anos. Eu já tinha 37, tu tinha 59, e eu falei, cara, tu tá tomando uma das decisões mais corajosas que eu já vi alguém tomar na vida. Sim. Cara, é verdade. E é bom, porque tu tá tomando a decisão daquilo que te preenche, sabe? Que é o teu, que tu sabe que é o teu caminho, tá? Então, das outras vezes que eu fui para a Europa, as coisas davam certo mas era assim, era aquele sistema, vai dar certo e pronto. Dessa vez, o tranco foi muito mais embaixo, né? Eu cheguei, eu deixei bons amigos e amigos verdadeiros na Inglaterra, ingleses. E aí eu fui para casa do meu amigo John, cheguei lá e eu dei um vacilo, porque como a Inglaterra já tinha feito o Brexit, que é sair da comunidade europeia, quando eu entrei, eu estava certo que o cara me deu 6 meses de visto. Nem olhei. E ele me deu 48 horas. Meu Deus. Eu fiquei 6 meses. Quando eu saí para renovar o visto, eu peguei o ferry boat, fui de Dover para Calais, na França. Dormi na França. Tô voltando, o cara disse, não, mas quanto tempo tu ficou aqui? Eu tô vendo que tu ficou 6 meses. Sim, era o permitido. Aí ele me disse, permitido se tu tivesse ganho um visto de 6 meses. Eu disse, mas eu não ganhei? Não, tu ganhou de 48 horas. Tu ficou 5 meses, quase 6 aqui, ilegal. Não pode entrar. Minhas coisas todas estavam na Inglaterra. Eu tinha só uma mochilinha. E aí eles me deixaram em Calais, na França. E aí o meu patrão na Inglaterra disse, tu não pode voltar, eu não posso te pagar. E não pagava, né? Eu estava com pouca grana no bolso, virei mochileiro. E aí, ali... Aos 60 anos. Aos 60 anos. Ali em Calais, na França, é muito curioso, porque isso é um porto e milhares de refugiados, expatriados e tal, chegam ali e não tem onde dormir. E aí eles criaram uma infraestrutura ali em Calais que eles te dão chip telefônico gratuito,
liberado, gratuito, com internet, telefone. Tem vans e caminhões passando pela cidade, distribuindo cobertores, marmitas. E eles estão monitorando todos os centros de abrigos para ver onde tem um leito disponível. Eles vão pegando o pessoal das ruas, porque tu vai morrer de frio, e levando para esses abrigos ou centros clínicos de drogados e tal. E eles vão te acomodando. Tu acaba entrando num cadastro. E esse cadastro, eles vão dizer, olha, tem lugar lá. Aí eles são inteligentes. Eles colocam uns abrigos gigantescos mesmo, longe dos centros, para tu não ir de difícil acesso. Tu consegue, mas é difícil acesso. Aí tu vai para lá. Tu tem tudo lá. Tu recebe tudo. Eu fiquei 2 semanas num destes abrigos, cheio de refugiados israelenses, de todas as nacionalidades. Tu dorme de olho aberto. É um pavor aquilo. Aí eu digo que isso aqui não é para mim. Eu peguei minha grana, comprei um bilhete de ônibus, fui para uma estação de trem. Aí de trem eu fui descendo até a Normandia, onde eu peguei um ferry boat para Irlanda. E aí eu fui, Dublin é bacana, não sei o quê. E eu cheguei em Dublin, não tem lugar para ficar. Tem emprego, mas tu não tem lugar para ficar. Os caras dizem, eu te dou trabalho, mas tu precisa ter um local para dormir. E assim... Tá, é porque tu estaria ilegal na Inglaterra, mas no resto da Europa ali, ok, legal, porque tem passaporte italiano, cidadania italiana. E a Irlanda, a do Sul, no caso, Sim. Ela continua membro da comunidade europeia. Então, ali eu estava. Na França eu estava legal, na Irlanda eu estava legal. Aí, fiquei 3 semanas na Irlanda, não consegue nada, e é o lugar mais caro da Europa de tentar viver. Tu paga 400, 500, às vezes 600 euros por semana por um quarto que tu está dividindo com alguém. Enquanto que na Itália, tu paga 500, 400 euros o aluguel de um apartamento para ti. Aí, quando eu vi que isso aqui não vai dar certo, aí eu fui para a Itália. E as tuas coisas lá na Inglaterra? Elas estão lá ainda, na casa do John. E aí é aquela teoria que eu digo assim, se em 2 anos tu não sentiu falta daquilo que tá guardado em algum lugar, bota fora porque tu não vai mais. Pode ligar e falar, ô John, pode dispensar. Põe fora que tu não precisa mais, sabe? E aí eu fui aí da Irlanda, me deram um contato de um bom amigo, que eu conheci assim por esse contato, Rodrigo, e ele disse, cara, vem para a Itália, espera um pouquinho. Aí já ligou para um amigo que já me conseguiu um emprego, e aí eu fui trabalhar na área de portas e janelas, no projeto. E a Itália tem um programa de subsídio em nome da economia de energia. Os governos municipais subsidiam os seus moradores a trocar as portas e janelas por colocar vidro duplo, essas coisas, para fazer um conforto térmico maior, para não gastar tanta energia com aquecedores. Entendi. Né? E aí a prefeitura paga isso. E aí então eu ia nas casas, nos clientes que chamavam, fazia tirava as medidas das portas e janelas e dizia, olha, nós precisamos... Entregava o programa para a empresa, que aí ia dar o orçamento e fabricar essas portas e janelas. Tá. Aonde é que tu mora hoje?
Hoje eu moro em Pesqueira del Garda, que é na beira do Lago de Garda. E é um forte. É um forte maravilhoso do período... Na realidade, o forte já existia no Império Romano. Aí o Império Austro-Húngaro, quando assumiu aquela parte ali, eles se apossaram daquela parte, aí eles transformaram aquele numa fortaleza mesmo. E depois, com a unificação da Itália, isso voltou a pertencer à Itália. Nesse teu passeio, até tu te estabilizar na Itália, tu já tá na Itália há quanto tempo? 2 anos e meio. 2,5. Nesse teu passeio aí, pela Europa, até tu te estabelecer em algum lugar, em algum momento tu colocou em dúvida o que eu tô fazendo aqui? Ou sempre foi, tá, hoje é mais um dia e eu tenho que... Em hipótese alguma, muito pelo contrário. Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa vamos dizer assim, era a minha última possibilidade de realizar o que eu queria. Eu sempre tive isso, é a minha última chance, por causa da idade. Neymar na Copa do ano que vem, no caso. Exato. Né? É a minha última oportunidade. Eu tenho saúde, eu estou bem, é agora ou nunca. E aí, então, esses 2 anos e meio, eles serviram para, além de ter o domínio total da língua, para ter a preparação para isso, conhecer também as demandas deles e ver o que eu posso oferecer. Pois é, era isso que eu queria saber. É muito diferente tu chegar na Itália aos 20 anos e o teu mercado de trabalho vai ser um, e tu chegar aos 60 anos e o mercado de trabalho é outro, ou é o mesmo para todo mundo? Totalmente diferente. O que diferencia? Tu, aos 20 anos, tu não enxerga as oportunidades. Ponto. Tu, aos 60 anos, tu enxerga muito mais do que tu imaginava de oportunidades. Sabe? Então, vamos colocar... Por mais que talvez tu trabalhe na mesma função, de que jovens de 20 anos e pessoas de 60 anos, às vezes trabalhem na mesma função, mas o de 20 talvez vai demorar muito mais para escalar. Exatamente, porque o de 20, ele está muito mais interessado na vida social dele. Tá. Um exemplo. Né? E isso eu escuto lá. Eu não posso trabalhar 15 horas por dia porque eu tenho uma vida social. Entende? E aí eu digo para eles, né, bons amigos também lá, eu digo, mas cara, agora é o momento em que tu tá criando o teu caminho. Sim. Depois, depois levou o cruzeiro, quer dizer, tu atingiu um ponto e tu vai embora. É isso aí. Né? Eles não pensam assim. Né? Graças a Deus eu ensinei os meus filhos isso e eles são muito disciplinados nisso, sabe? Eles sabem que eles precisam chegar num que é a graduação. Sim. Eles chegaram lá, agora tu vai fazer o que tu quer. Mas vamos lá. Um mercado para pessoas de 20 anos. Uhum. Eu tenho 40, tu tem 60. Isso. Qual é a possibilidade de mercado hoje para o jovem que chega lá aos 20, para quem chegar aos 40 e para quem chega lá aos 60? Tá, eu vou dizer assim, toda a Europa é uma mina de ouro. Literalmente uma mina de ouro. Aos 20, tu vai chegar e tu vai condicionado a pegar um trabalho, não, eu quero curtir a Europa, eu quero viajar, então tu vai trabalhar em empregos mais modestos, empregos temporários, empregos que vão te dar um valor para te poder girar a Europa, que é fantástico. Que é, dá um exemplo de emprego. O próprio de garçom, em restaurantes é o que mais tem oferta. Aí tem gente que vai trabalhar muito como pedreiro,
vai trabalhar na construção porque é o que mais paga, porque tem procura para tudo que é tipo de mão de obra. Sim. Aí, quando tu vai aos 40, tu sabe que tu não quer mais fazer esse tipo de coisa. Pois é. Então, tu já começa... Eu diria que é um pouco mais pesado. A tarefa é mais difícil. Mas funciona, mas dá certo. Tu tem que conquistar o teu espaço. Aí, quando tu vai aos 60, tu já levou muita chicotada na vida e tu sabe assim, pô, se ali não deu certo, não tem problema. Em algum lugar vai dar, eu só tenho que estar atento, porque é assim. A diferença é muito mais o teu entendimento sobre a situação Exatamente. do que a situação. Depende como tu vai sofrer a situação. E o sofrer no bom sentido ou o mau sentido, que é Sim. como tu vai administrar o retorno daquela situação. Tudo depende disso. Por exemplo, quando eu fiquei lá na França, eu achei que aquela experiência foi sensacional. Mas durante a experiência ou depois? Durante a experiência. Apesar de assustadora, Sim. ela foi sensacional, cara. Porque tu vê a realidade. E quando tu tá na realidade, tu tá de frente para a realidade, tu sabe como tu tem que te posicionar, ou tu aprende a te posicionar, né? Dos teus filhos, um mais velho ficou aqui. Porque ele estava se formando. Estava se formando, já casou, já mora. Não, ele vai morar, eles vão... Eles compraram um apartamento. É o Felipe mais velho. Felipe, o erro do homem é amar demais, Felipe. É verdade, é verdade. Mas ele tá com a namorada há bastante tempo, né? Sim, e eu acho que há uns 5 anos, talvez. Não tenho certeza. E o Thiago terminou o segundo grau e foi para lá, foi morar comigo. Foi morar contigo. Foi morar comigo, está se preparando para fazer a universidade. Falta um exame ainda e ele vai fazer a faculdade lá. E segundo ele diz assim que ele não se vê mais no Brasil. Eu acho que todo jovem que vai, chega lá dizendo, não me vejo mais, não volto. Mas existem várias e várias pessoas que falam isso e voltam. Existem tantas outras que falam isso e, cara, realmente não voltam. Mas assim, existe um detalhe aí. A experiência. Porque assim, esse que vai e diz que não volta, e eu mesmo fiz isso quando eu fui pela segunda vez. Aí eu conheci uma brasileira, casei e voltei. As condições fizeram voltar. Eu digo muito assim, ó, tu não é obrigado a tomar uma decisão para os teus próximos 30 anos de vida. Exatamente, exatamente. E assim, o Thiago diz assim, eu acompanho o noticiário do Brasil todos os dias e eu não me vejo mais no Brasil, aquilo não é mais para mim. Porque ele viu uma outra forma de vida, mas, diga-se de passagem, ele não teve que enfrentar o caminho que eu enfrentei. Sim, ele já chegou encontrando um quarto para ele. A geladeira cheia. A geladeira cheia, exatamente. É o que o Alex falou, o Alex Cabeção, que a gente tava falando, perguntaram para ele essa semana passada, não sei. O meia canhoto aquele. Sim. Qual é o... Teu filho joga mais que tu nessa idade? E ele disse, não, meu filho joga muito mais do que eu nessa idade. A diferença é que quando eu tinha essa idade, minha geladeira estava vazia. A do meu filho tá cheia. Isso é uma... certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, a expectativa é o filho superar o pai. Sim. Não. Só que quem disse isso não se deu conta de que ele foi colocado, ele foi alinhado, o ponto de largada dele foi aonde o pai chegou. Exato. Tu entendeu? Então, como que não vai superar? Agora, vai lá para trás e tenta trilhar o caminho que o pai trilhou.
E aí tem toda a preocupação do pai em não deixar o filho passar por aqueles perrengues. Exatamente. Difíceis, etc, Exatamente. etc, etc. Mas a questão é essa. Quando eu escuto alguém dizendo eu fiz mais do que o meu pai, cara, não é verdade. Tu pode ter continuado, mas tu não superou porque tu não fez o que ele fez para te colocar onde tu começou. Entendeu? Tipo, a gente tem alguns minutinhos ainda. Sim. O que tu faz hoje? O que tu trabalha hoje na Itália? E quais são os teus planos para o futuro? Bom, hoje eu trabalho na área de... Eles chamam sistemar projeto, ou seja, organizar, pegar um projeto por exemplo, eu fiz... O último trabalho que eu fiz foi sistemar uma linha de vapor num hospital público lá em Reggio Emília. Aí eles têm, por exemplo, eles contratam soldadores que não sabem ler o projeto. Então eu peguei, como eu tenho a formação em design e entrou muita coisa de arquitetura ali, eu peguei o projeto, não, isso aqui é fácil. Ligou as duas pontas. Aí eu preparei toda a tubulação para o cara vir soldando no teto cada pontinha, cada emenda e tal. Isso é o cara que sabe ler um projeto, ele tem ouro nas mãos lá. Mas o meu projeto futuro é colocar alguns produtos de criação minha no mercado. Né? São projetos bem ambiciosos. Né? Mas que tipo de produtos? Tipo serviços, produto uma mesmo. Caneca especial, não sei o quê, alguma Exatamente. Coisa assim. Coisas que tu criou e tu quer colocar no mercado na Itália. Na Europa e, se possível, no mundo. Porque tu tem... Se tu olhar as estatísticas, né, tu vai ver, por exemplo, futebol é uma coisa que vai dar sempre dinheiro. Qualquer produto. Aí tu vai olhar o que tá faltando ali nessa área. Aquilo ali. Identificar a necessidade do consumidor. Ou a vaidade do consumidor, que é melhor ainda. Né? Ele vai querer ter, vai querer ter um de cada modelo, ele vai querer... E aí eu criei 2 produtos, um para o futebol, um para o futebol americano, né? Que eu agora, eles estão... Um foi patenteado, o do futebol foi patenteado. E o outro eu ainda não mostrei para ninguém, porque ainda eu preciso de aprimorar um pouquinho ele. E eu vou entrar no mercado assim. Tá? Tô curioso para saber agora. Mas vou esperar. Sim. As novidades. Sim. Não, tu vai gostar muito. Eu tenho 2 perguntas que eu sei. Muito a ver contigo. Eu tenho 2 perguntas que eu sempre faço para todo mundo. Tá. O que tu faria diferente na tua vida e o que tu faria de novo? Que tu repetiria? O que eu faria diferente? Não esperaria tanto tempo para voltar para a Europa. O que eu faria de novo? Cara, eu faria tudo de novo. Essa ideia de ir para a Europa, eu faria tudo de novo. Passando por tudo que tu passou? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A questão é o que tu quer. Qual é a tua meta? Qual é o teu foco? Qual é o preço que tu tá disposto a pagar para realizar os teus sonhos? Mas aí é que tá, exatamente. Quando tu sabe que tu tá buscando o teu sonho, tu sabe que tem alguma coisa para ti lá, tu não vê o tamanho do preço. Tu paga e vai adiante. Se eu tiver que trabalhar de pintor, como na Inglaterra eu fiz, não tem problema nenhum. Vou trabalhar de pintor, de garçom, de lava-prato. Não tem problema nenhum. Porque isso ali é provisório. Né? É temporário, porque eu sei onde é que eu vou chegar.
Eu vou chegar, não tem problema nenhum. Acho que muitas pessoas, tomara que muitas assistam esse episódio e vejam essa coragem, assim, de tomar decisões, porque Determinação. a maioria dos pais que senta aqui, eu faço essa pergunta: o que tu faria de novo? Filhos. Tenham filhos. E chega um momento da vida, e o meu pai tinha isso também, eu notava isso, né? Filhos, vocês estão criados. O pai tá aqui, tá com vocês. Sigam as suas vidas. Se precisarem, eu estarei aqui. Porque ele ainda tinha a vida dele pra cuidar. Sim. Né? Meu pai Exato. morreu com 57 anos. Aos 59, tu tomou a decisão de ir embora. Então, é a mesma coisa, sabe? Vocês ainda têm, uma pessoa com 60 anos ainda tem vida pra viver. Não precisa ficar em casa sentado no sofá, levanta, toma café da manhã, almoça, janta, dorme e espera a vida acabar. Não é isso. Mas é exatamente isso. E isso é uma coisa que na Itália é muito importante. A Itália, ela não considera a idade. Na realidade, a Europa toda, né? O etarismo é proibido praticamente. Ótimo. Tu não pode fazer restrição pela idade. E aí tu vê senhoras de 95 anos levando os netos pro colégio de carro. 95, 98 anos. Aqui tá proibida de sair de casa porque os filhos da África não servem pra mais nada. Eu tenho que trazer aqui, inclusive, uma indicação de uma pessoa que criou um aplicativo aqui em Porto Alegre que ela coloca pessoas dessa faixa etária, de 50, 60 para cima, realizando trabalhos e serviços, encontrando soluções para empresas. Porque não são mais pessoas contratadas. Sim, exatamente. E aí ela criou um sistema de colocar essas pessoas novamente no mercado. O que é fantástico, né? Sensacional. Eu tenho aqui o botãozinho de pergunta secreta. Ele está ligado, bota na frente do microfone aí e responde. Qual o conselho que tu daria para uma pessoa que está em dúvida entre largar tudo que conquistou até hoje e mudar de vida, se mudar de país, ou ficar na zona de conforto? O conselho que eu daria, larga tudo. Porque zona de conforto estraga tudo. A questão de tu largar tudo, cara, te dá uma insegurança, te dá um medo, mas te dá uma adrenalina. E se tu largar tudo pra conquistar o que tu quer, vale muito a pena. Vale muito a pena. Agora, zona de conforto para quê? Para te dizer, lá no fim da vida, tu vai estar atirado numa cadeira lá, olhando e diz, pô, mas eu não fiz aquilo. Eu comprei minha casa, tenho um carrão, tenho uma casa na praia, mas eu não fiz aquilo. Por que não fez? Sim. Ah, não, porque eu tive medo. Não, ele nunca vai dizer que teve medo. Né? Mas era confortável para mim, eu tinha uma empresa saudável. Tu montou tua empresa saudável aqui, tu vai montar uma muito mais saudável lá, onde tudo funciona. Quanta coisa tu teve, quanto sapo tu teve que engolir aqui para conquistar o que tu conquistou? Lá não. Tu vai ter outras dificuldades, mas dificuldades justas, reais. Até tu aprender o caminho. Sim. Depois tu afasta as dificuldades e tu vai trilhando teu caminho. E tu vai ter o mesmo padrão que tu tinha. Ou mais. Eis o mistério da vida. Mas vale a pena. Sem dúvida. A coragem para isso é o detalhe que muita gente não tem, muita gente não teve, talvez vá ter um dia. A gente conversa bastante, Sim. Uma coisa que eu digo que, cara, a maioria das pessoas que me conhecem, que eu troco ideia, fala isso, né? César, às vezes é só coragem. Porque tu vai dar jeito em tudo. Porque quando tu não enfrenta, a coragem tu tem, né? A coragem tu tem. Sim. O que tu não tem é a disposição, porque tu sabe que tu vai passar por coisas que tu já passou. Sim. Ou
Já conquistei isso, vou ter que conquistar de novo. Exato. O que tu já passou, tu vai dizer assim, bah, mas eu passei apertado ali, eu não tô a fim de passar esse aperto de novo. Bom, essa é uma situação que tu não tem como escapar, né? Mas, por exemplo, dentro dos meus focos, dentro dos meus objetivos, eu disse assim, eu vou viver tanto quanto minha mãe. 99 anos. Então, eu ainda tenho muito tempo para realizar. E aí, o que eu quero? Eu quero ficar deitado num sofá lá, tendo uma pensão, uma aposentadoria e não fazer nada? Mas eu tenho energia, eu tenho capacidade, eu sou muito inquieto, eu estou sempre criando alguma coisa na cabeça. Vamos botar isso em prática, vamos nos divertir. Então, isso passou a ser uma diversão. Os desafios passaram a ser divertidos, porque ele é desafiador, mas eu posso. E aí se torna, inclusive, isso se torna, vira uma cachaça, tu quer cada dia mais. Sensacional. Cara, deixa a tua mensagem final, fica à vontade para fazer o teu encerramento, dá o teu recado aí. Cara, o que eu diria era justamente isso. Seja ousado, seja corajoso, né? E acredita no teu sonho, que ele é quem vai te fazer conquistar o que tu quer. Vale a pena. Quer deixar o @ do teu Instagram? Vai aparecer igual. Eu vou colocar na edição. Não tem, então pronto. Então pronto. Coloca lá. Não lembro. Puta. Eu não sou um cara muito das mídias, né? Mas assim, quando consegue se falar com o Uchi pelo Instagram, tenho certeza que tu é muito solícito, alguém que tiver alguma dúvida, alguma coisa. Sem dúvida. Pode chamar, pode perguntar. Seja para orientar, informar como que está a situação política, a questão da cidadania, porque fui eu quem montei todo o processo da nossa família. Estou atualizado agora em função de estar lá, de ver a bagunça que está acontecendo com isso. E tem muitos caminhos, tu não precisa ser um descendente italiano para te conseguir vencer na Itália. Tem muitos caminhos, muitos, que permitem isso. É isso aí, gente. Acho que é um dos episódios mais icônicos, né, que a gente faz aqui no Mentes em Ação. Já falei isso várias vezes. E tomara que eu continue falando, porque parece que a gente vai tentando subir a régua e vamos conseguindo fazer a régua subir. Acho que essa é uma questão pessoal que muita gente enfrenta na vida. É uma dúvida que muita gente enfrenta. Então, o Mentes em Ação é isso. É trazer a verdade, é trazer principalmente inspiração para as pessoas, né, que estão nos assistindo, a tomarem as suas decisões, a terem a sua coragem. Eu sou um cara que eu aprendo muito aqui com todas as pessoas. Talvez eu seja o mais privilegiado de todos. Aprendo muito com todos os convidados que já vieram aqui. Já temos aí beirando 100 convidados. E é isso. Queria agradecer a audiência de todos. Mais uma vez, tem um botãozinho aqui embaixo. Se inscrevam no nosso canal. Eu sou o @cesar.camerini no Instagram. @mentes.emação no Instagram também. E também, reforçando, estamos no Spotify. E tomara que a gente consiga continuar crescendo, consiga continuar trazendo pessoas incríveis e inspiradoras aqui no Mentes em Ação, porque a gente tem um propósito e a gente quer seguir o nosso propósito onde quer que vocês estejam satisfeitos, felizes e cada vez mais interessados em nos acompanhar. Até a próxima.